Eu gostaria de dividir um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 12 ao número 14. Amém? Amém. Presta bastante atenção em nome de Jesus. Diz assim o texto, irmãos: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, presta atenção, no versículo de número 12, o Senhor deixa claro na parte B que ele diz assim, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes ou 2 fios. Quando nós olhamos para a espada de Deus, nós sabemos que a espada é um dos elementos da armadura de um cristão. E a espada simboliza a palavra de Deus. E Jesus deixou bem claro que dentro de uma casa ele não veio trazer a paz, ele veio trazer o quê? A espada. A espada, quando ela bate, ela separa quem serve de quem não serve. Ela separa peixes bons dos peixes maus. Então quando a espada chega, ela chega para mostrar uma coisa: estou vivendo aquilo que está escrito no versículo 13, olha lá, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, e a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Então, ou seja, a espada quando ela bate, ela começa a mostrar quem é, entendeu? As pessoas quais que retém o nome do Senhor, que não nega a fé e que anda nos dias de Antipas segundo a tua fiel testemunha. Ela mostra isso. Só que aonde eu gostaria de dividir com a igreja é o versículo 14, onde ele diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Quando a gente olha para o ministério de Balaão, Balaão foi um homem que recebeu uma oferta financeira para amaldiçoar um povo que Deus queria abençoar. Então toda vez que a gente estiver dentro da igreja, pessoas desejando amaldiçoar aqueles que Deus quer abençoar, irmãos, esse tipo de pessoa é um Balaão. Mas o inverso também é verdade. Se porventura a gente quiser abençoar aqueles que Deus quer amaldiçoar, irmãos, também é uma doutrina de Balaão. Por quê? Porque quem ouve e obedece à espada, as bênçãos se achegarão na sua vida. Mas quem não ouve e não pratica, a Bíblia diz que as maldições sobrevirão às nossas vidas. E não tem para onde nós fugirmos, é sim, sim e não, não. Então se eu tiver no meu intelecto a convicção de que mesmo eu não fazendo de acordo com as escrituras eu vou ser abençoado, eu tenho na minha vida uma doutrina de quem? De Balaão. Você sabe quem estabeleceu o trono na nossa vida, irmãos? Foi Satanás, porque nessa igreja quem tinha trono na vida era o diabo. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é inegociável. Obedece, pensa. Desobedece, maldi. Agora é bem verdade, irmãos, que aqui quando Deus vai medir a gente, Ele vai colocar a gente na sua balança o quê? Justa. E lá na sua balança justa Ele vai medir se a gente está amando Ele de todo o nosso conhecimento,
de todo o nosso coração e de todas as nossas forças. Se ele medir e ele enxergar esse nível de amor, eu não tenho na minha vida uma doutrina de Balaão. Deus conhece o tempo determinado para cumprir todo o propósito. Mas se porventura Deus medir a gente na tua balança justa e ele não enxergar em nós um espírito manso e quieto, que entende como é que funciona e está se esforçando para viver, pronto, o que eu tenho na nossa vida é homem como Balaque, que tenta de alguma forma lançar tropeço, seja diante dos homens, seja diante das nossas próprias vidas. Então não tem para onde a gente correr. A espada veio, nos prostremos, porque quem que é a espada é a palavra, quem que é o verbo de Deus é Jesus, e a Bíblia diz diante dele, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é Senhor das nossas vidas. Ah, pastor, eu estou padecendo um monte de coisas na minha vida, o senhor ora por mim? A gente ora. Mas guarda algo, se não obedecer não vai adiantar o quê? Nada. Caso contrário, o teu pastor virou um profeta de Balaão, que está querendo abençoar, irmãos, aquele cujo qual não obedece às escrituras e está debaixo de maldição. Deu para entender isso? Que a gente tenha um espírito manso e quieto, que a gente possa orar esse louvor que nós adoramos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Hoje eu não estou praticando, eu não estou vivendo, mas eu entendi, eu tenho um espírito manso e quieto. Me ajuda, Senhor. Esse está caminhando a passos largos em direção à terra prometida. Mas aquele, irmãos, que tem o teu ventre preguiçoso, que não tem um espírito manso e quieto e que não se esforça para viver, está tendo na tua vida uma doutrina de Balaão e tem por detrás Balaque, irmãos, tentando lançar pedra de tropeço na vida daqueles que desejam ainda praticar. Que a gente saiba como se posicionar diante da espada de Deus para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Dessa forma a gente destitui da nossa vida o trono de Satanás e estabelece na nossa vida Deus no teu alto e sublime trono para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Em cima dessa palavra que o pastor deu, que eu vou dar um testemunho que aconteceu ontem à noite na minha casa. A minha esposa, ela saiu durante o dia e foi fazer a unha lá, passar aquela tal da base lá. Aí ela chegou em casa, né? Eu falei, você foi fazer? Eu falei, pra que você foi? Ela falou assim pra mim, porque isso aqui fortalece a unha. Isso aqui fortalece minha unha. Isso é ontem à noite, hein? Aí à noite, olhando aquilo lá. E a gente aprendeu aqui no culto durante essa semana, não aprendemos? Irmãos, Deus, quando Ele criou, tudo que Ele criou, Ele falou assim, ó, é bom, mas quando Ele criou o homem, Ele falou o quê? É muito bom. Se aquilo que é muito bom precisa de base para fortalecer, precisa de alguma coisa para fortalecer, é muito bom. Sabe o que eu falei para ela? Ei, se comporta como pobre de espírito e fala, ó, eu no momento eu não tenho força, ponto. Mas não vem falar que é isso aí que vai dar força para minha unha, eu falei para ela. Porque o que Deus fez é muito, ponto. Se você for estudar, vai lá, digita lá, porque a unha não tem força. Falta de vitamina D, D de dado. Então eu falei para minha esposa, irmãos, estava estudando a palavra que eu ia pregar hoje, dá até vontade de chorar. Na hora que eu cheguei lá, ela estava cacetona, tirando da mão do pé e da mão. Eu convenci? Não, está escrito. O que ele fez é muito... Ai daquele que põe um tio ou uma vírgula naquilo que Deus fez e falou é muito bom. Está querendo passar na frente? E quem passa na frente de Deus, o que sobrevém? Pragas e pestes. Amém, irmãos?